Muito bem, pessoal. Então, gravando a nossa aula agora, né? Eu já havia começado, então, a dar algumas explicações e vou voltar agora para a nossa transparência, que a ideia é deixar essas aulas gravadas à disposição de vocês, tá certo? Então, deixe-me voltar aqui para apresentar, tá certo? Ok? Então, nós estamos aqui mostrando as nossas ações, não é isso? Então, novamente, primeira ação, participação, todos vocês, participação no grupo de discussão, microprocessadores UPE Poly. Vamos ter aulas síncronas, assíncronas, expositivas e práticas. Como eu estava dizendo, inicialmente, no primeiro mês, vamos trabalhar remotamente, depois voltamos presencial, segundo a programação da nossa reitoria. As avaliações, né? Agora todo mundo presta atenção, não é? Vamos lá. As avaliações. Vamos ter avaliação formal de microcontroladores, tá certo? Essa avaliação formal vai ser composta por notas relacionadas à entrega de lista de exercício e uma avaliação presencial escrita no papel pautado, tá certo? Porque a gente vai voltar presencial e vamos fazer uma avaliação desse tipo, ok? Então, a composição de notas de lista e presencial vai compor o seu primeiro exercício, a nota do seu primeiro exercício. Tudo bem até aí, pessoal? Alguma pergunta? Tudo tranquilo, professor. Massa. A segunda nota, o segundo exercício, vai ser o desenvolvimento de um projeto. E vocês vão escolher qual é a plataforma, tá certo? Então, o detalhe é que esse projeto ele vai ter que ter, assim, qualquer coisa de interatividade, conectividade, tá certo? Então, provavelmente, vocês vão usar ou Arduino, ou o ESP32, ou o ESP8266, ou outra plataforma que vocês queiram, desde que vocês tenham esse suporte, certo? Nós vamos usar algumas ferramentas aqui, tá certo? Principalmente o MPLab. Eu gosto da versão mais antiga do MPLab, tá? Tem o MPLab X, que é muito bom, mas eu estou usando a versão 8.9. Né? Vamos usar essa ferramenta. A ferramenta Micro-C Pro for PIC, da microeletrônica. Né? São duas ferramentas que a gente vai usar bastante. Quem for fazer projeto com Arduino lá no segundo exercício, pode usar um emulador para testar seu projeto. E vamos usar também, claro, quem for usar Arduino, a IDE de programação do Arduino, certo? Mas nas nossas aulas vamos trabalhar muito com MPLab e com Micro-C, Pro for PIC. Ok? Alguma pergunta nessa transparência, pessoal? Professor, com relação a essas avaliações, se por um acaso não volte o presencial, mantém essa mesma didática, né? Provavelmente, em cima de lista, exercício e projeto, tá certo? Provavelmente. Bom, pelo menos por enquanto antes eu estava achando que ia ter dificuldade para voltar presencial, sabe? Achava que ia ficar remoto direto, mas agora não, já estou achando que vai voltar mesmo, sabe? Mas vamos ver, o futuro daqui a pouco chega, tá certo? E a gente vai adequando aí as nossas aulas. Beleza. Okay? Professor, esse MPLab e o Micro-C Pro for PIC são aplicativos gratuitos? São. A gente consegue fácil na internet, né? Consegue, tá, o link está aí na última transparência que eu vou mostrar para vocês, né? Ah, massa, beleza, professor. A Micro-C até 2K você consegue, tá certo? Há algumas literaturas recomendadas aí, mas, cara, vale muito a pena você ir assim nos sites, né, e pesquisar por palavra-chave, tá entendendo? Aí você faz uma peneirada lá aquelas coisas todas, né, e você vai conseguindo muita coisa. Mas quem quiser livro, tem aqui, ó, tá certo? Os livros do Arduino, do Simon Monk, são fabulosos, eu adoro, porque é muito
hands-on, né? Ou seja, mão na massa, né? Ele dá um exemplo de hardware, de código e já é para montar. Eu gosto bastante, tá certo? Tem a apostila aí do professor Fernando Simplício, né, da Microgênios, que é muito bom para se usar com o kit nosso do microcontrolador PIC, tá certo? E os datasheets, tá certo, gente? Esse primeiro aí, datasheet dos chips 16F628A e 18F45K22, né? Datasheet é sempre tudo de bom, tá certo? E, finalmente, gente, as ferramentas, né? Como eu falei para vocês, a MicroC Pro for PIC, tá certo? Você baixa nesse site aí, tá bom? E você faz tudo que você quer até 2K, tá certo? Mas tem um craque aí, tá certo? Tem um craque aí que quebra essa ferramenta e você consegue compilar mais. Tá joia? Se alguém se interessar por isso, lá no futuro a gente conversa. Tá bom? Ferramenta MPLab, pode baixar nesse site também. A Proteus pode baixar nesse PowerShare aí, tá certo? E o Tinkercad é nesse site aí, que o Tinkercad é uma ferramenta de emulação online, tá certo? Aí da Autodesk, certo? Muito bem, então é isso, pessoal. Tem a literatura, tem as ferramentas aí para download, né? Lá pelo meio da terceira ou quarta aula, quando a gente estiver programando, alguém vem perguntar onde é que eu pego, onde é que eu baixo essas ferramentas. Eu digo, vá lá na aula 0. Tá lá os links todinhos. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Tranquilo. Essa apresentação vai ficar disponível também, professor? Isso, com só certeza. A apresentação também, né? A apresentação toda vai ficar disponível lá no nosso Drive, tá certo? Aliás, deixa eu fazer o seguinte, já que a gente falou nisso, né? Deixa eu ver aqui. Tá dando para ver aqui o mural da nossa disciplina? Sim. Né? Esse é o nosso mural, né? Então, quando você vem para esse endereço aqui, ó, ok? Esse endereço é o que está lá na nossa planilha de turmas, certo? Você já vem direto para cá e você pode entrar usando esse código aqui, né? Agora, um detalhe, viu, gente? Use seu e-mail institucional, inclusive para entrar no ambiente para assistir aula. Eu percebi que, agora há pouco, várias pessoas estavam precisando de minha permissão para entrar para a aula. Então, professor, é o da Poli que você está dizendo, né? O ponto Poli. Eu entrei com o ponto Poli, que é esse que eu estou agora, mas ainda assim eu estava precisando de permissão. Foi? Foi. Não sei se... Bom, não sei, realmente não sei dizer não, porque normalmente você vindo nesse domínio, @poli.br, ela já dá acesso direto. Vamos ver se das próximas vezes você entra direto, sem permissão, tá joia? Aconteceu a mesma coisa comigo, professor. Você usou o e-mail @poli. Isso, @poli. Bom, tem que certificar se também. Por exemplo, aqui no meu ambiente, eu tenho 3 contas no Google, né? Eu tenho a minha pessoal, eu tenho da coordenação, eu tenho o meu pessoal, só que é da Poli, né? E eu ainda tenho uma antiga do Instituto Federal, tá certo? Aí, às vezes, assim, eu estou entrando num ambiente desse tipo, mas eu ainda estou logado na conta com outro e-mail que eu tenho, que é particular. Aí ele não entra, tá entendendo? Eu tenho que mudar para essa minha conta, essa figurinha que tem aqui aparecendo. Né? Eu acabei de testar agora, professor. Eu saí, entrei e eu não precisei mais, não. Eu acho que foi só logar no Classroom que apareceu. Não sei. Pode ser. Mas eu entrei direto. Massa. Então, ótimo. Vamos fazer o seguinte. Vamos passar para conceitos básicos, tá certo, gente? Essa aula aqui é chamada aula 0. Ela vai estar à disposição. Aliás, deixa eu mostrar aqui parte da turma no Google Drive. Aqui, essa é a nossa pasta, tá?
E aqui eu tenho um diretório chamado aulas. Aí, aula 0, aula 1, aula 2, aula 3, tudo aqui. Certo? Então, vocês vão ter acesso a isso daí. Eu depois vou gerenciar esse compartilhamento e vou colocando aí o e-mail de vocês, tá joia? Para compartilhar. Tudo bem? Ok. Massa, então. Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos passar para outra etapa, que vai ser a aula 1. Tá dando para ver já a transparência? Sim, professor. Sim, professor. Os slides, o senhor não disponibilizou ainda não, né? O senhor vai disponibilizar depois. É porque eu fiz... Tem até as antigas lá, mas não vale a pena você pegar, porque eu mudei algumas coisas hoje, né? Tá certo. Aí, no final da aula, eu atualizo lá. Tá joia? Tá bom. A aula 0 e a aula 1 vão estar atualizadas. Ok. Veja, pessoal, o objetivo hoje é falar sobre os conceitos básicos e introdução aos microcontroladores, tá certo? Tá? Olha, me lembra aí, no final da aula, eu tenho um recado para a semana que vem, que semana que vem tá nessa coisa meio tri-state, né? Carnaval, tem aula, não tem? Eu quero comentar sobre isso, tá joia? Ok? Na verdade, estava em tri-state, estado não definido, né? Mas aí a gente já está indo para o estado 1, tá certo? No final eu explico para vocês. Me lembre isso, tá joia? Bom, vamos ver então os conceitos básicos, introdução aí com os microcontroladores, tá certo? Bom, primeira coisa, qual é a agenda nossa aí para essa aula, né? Vamos falar do que é o sistema embarcados, as memórias para sistemas embarcados, a diferença entre microprocessador e microcontrolador, mostrar algumas instruções dos microcontroladores, como operam, como é que é essa operação básica, tanto em microprocessador como microcontrolador, como é a arquitetura interna, os chamados blocos básicos dos microcontroladores, e a gente conclui com isso daí, certo? Essa vai ser a agenda dessa apresentação. Muito bem. E aí nós vamos começar a falar, não é isso? Com relação à aplicação dos microcontroladores. E quando eu estou falando microcontrolador, entenda também microprocessador, tá certo, gente? Tá? Eu estava falando no começo da aula que existem diversos dispositivos eletrônicos e que eles todos aí hoje em dia apresentam algum tipo de computação. Mais do que isso, além de algum tipo de computação, ainda apresentam também conectividade, né? Interação aí com a internet, né? Com a web e tal, né? Então, o que é microcontrolador e onde eles estão localizados? Os microcontroladores, gente, e microprocessadores estão localizados, na sua maior parte, nos chamados sistemas embarcados. Apareceu aí para você sistemas embarcados? Apareceu, professor. Essa nuvenzinha aí, né? Essa nuvenzinha ainda não é nuvem de dados, não, tá certo? É tipo assim um pensamento, né? Então, gente, você olha para aí, ó, várias coisas que tem eletrônica, não é isso? Você vai encontrar a aplicação de microprocessador e microcontrolador em aviônica. O que é aviônica? É a eletrônica para aviação, tá certo? Você vai encontrar em módulos de aquisição de dados, né? Você vai encontrar em módulos para médicos, né? Para construir equipamentos médicos. Você vai encontrar em robótica de manufatura. Você vai encontrar em equipamentos médicos de alta complexidade, né? Como são os equipamentos de imagem, de exames médicos de imagem. Você vai encontrar na robótica de entretenimento. Você vai encontrar na robótica de exploração. Você vai encontrar nas placas e nos sistemas de treinamento, você vai encontrar imensamente na tecnologia aeroespacial, tá certo? Com toda a hostilidade que vem lá do espaço, né? Você vai encontrar, né? Porque assim, os componentes eletrônicos eles sofrem muito no espaço, tá, gente? Né? Eu não sei se vocês já tiveram curiosidade de ver esses espaçonaves, né? Por exemplo, da antiga Apollo, do SpaceX atualmente, tá? Você vê
aquele lençol metálico todo dobradozinho, aquilo não é por nada, não. É para proteger da radiação, né, do espaço exterior, que essa radiação ela afeta os dispositivos semicondutores, né? Eu estava lendo aí muito sobre o telescópio James Webb, né, que é uma coisa extraordinária, não é isso? O quanto de eletrônica embarcado que ela tem. Então, você pode perceber que a gente está cercado de eletrônica, gente, para todo lado, né? E isso aqui não é um computador pessoal, não é um notebook, não é um desktop que você usa um Core i7, um Core i9 e tal. Não, são processadores mesmo, assim, de pequeno a grandíssimo porte para controlar uma atividade. Então, o sistema embarcado utiliza esses dispositivos, os microprocessadores e microcontroladores. Então, dá para você imaginar quantos milhões de equipamentos que existem em robótica, em atividade industrial, em atividade médica, em treinamento, em aviônica, em exploração aeroespacial e tantas e tantas e tantas e tantas aplicações aí. Então, a demanda, gente, por isso daí é muito grande, tá certo? Alguém tentou comprar um carro zero ultimamente, nos últimos meses aí, gente? Como é, professor? Quanto é que tá o quê? Alguém tentou comprar um carro zero. Só sob encomenda, professor. Aí eu estava pesquisando, porque fica absurdo como o preço subiu. Está sendo só sob encomenda, por causa dos materiais eletrônicos. Exatamente, minha gente. Infelizmente, a pandemia da Covid ela atrapalhou muito a produção, né, e a demanda atualmente não está atendendo. É uma coisa absurda assim, a necessidade de chips, né, de microchips, né, de processadores para os sistemas embarcados automotivos no mundo todo. Então, as fábricas estão com dificuldade. Tem fábrica entregando carro sem a eletrônica. É dizendo, ó, leva agora, depois tu volta aqui que a gente vai botar quando chegar. Entende? Mas está dessa forma. Então, você vê o nível de aplicação. Isso é bilhões, é um mercado de bilhões, entende? De dólares. É por isso que as empresas são tão assim ativas nesse mercado. A gente vai ver alguma dessas empresas daqui a pouco. Então tá aí, gente, a necessidade de se estudar microprocessador e microcontrolador, tá certo? Muito bem. Um sistema computacional embarcado, tá certo? São sistemas computacionais que estão dentro de equipamentos eletrônicos, não é isso? Se eu falar aqui, por exemplo, de um rover que está lá em Marte, tem toda uma eletrônica ali, tem a computação, tem várias computações dentro dele, na verdade, tá certo? Às vezes é difícil você definir esse tipo de computador, porque ele se parece muito com um computador pessoal, do ponto de vista de que tem hardware, tem software e executa programa. Mas não é bem dessa forma, né? Os sistemas embarcados, eles são sistemas computacionais dedicados a uma única tarefa. É diferente do seu notebook, que você roda vários programas, né? São bilhões de unidades produzidas anualmente. Bilhões. Tá certo? A estimativa é que você tenha, nos próximos 20 anos, 50 computadores embarcados por residência e por automóvel. Por automóvel está andando mais rápido do que residência. Tá certo? Às vezes eu faço essa pergunta. Pare e pense agora, quantos computadores você tem em casa? Faça um brainstorming. Quantos computadores você tem em casa? Se você disse menos de 3, provavelmente você está enganado. Porque televisão tem computador, certo? Micro-ondas tem computador. Qualquer equipamento de som hoje tem um computador. Qualquer gamer tem um computador. Entende? Então, várias coisas que tem eletrônica, né? Até o seu toca-disco vinil, bicho, tem computador hoje, né? Ok? O vinil está voltando, né? Então, gente, isso aí está crescendo assim, de uma forma absurda, né? E para impulsionar mais ainda, eu ia dizer piorar, mas não é piorar, né? Mas para desafiar mais ainda tem o IoT, a internet das coisas, tá certo? Eu gosto de dar muito esse exemplo, parece coisa assim maluca, mas não é não, né? Daqui a pouco, gente, você vai estar andando na rua, aí o seu celular vai começar a vibrar e vai aparecer um banner lá, né?
vai aparecer o banner dizendo assim: a sua caixa de leite na geladeira está quase vazia. Vá no supermercado tal, use esse código aqui promocional e compre leite. Pô, bicho, como assim? É porque a sua caixinha de leite vai ter um chipzinho, a sua geladeira vai ser um servidor e vai estar se comunicando aí por IoT, né? Aí vai ter um sensor de nível lá dentro da caixinha de leite e ele vai dizer: pô, tá acabando o leite, manda fulaninho comprar o leite. Parece coisa de doido isso, mas está acontecendo já, né? Ou então você está andando na rua, tá certo? Aí chega uma mensagem no seu celular, vai aparecer assim: olha, a sola do seu sapato está quase furando. Vá na loja tal e compra o sapato, tá aqui o código promocional. Como assim? É porque tem um sensor de espessura lá, né? As meninas que gostam de andar com salto 15, né? Aí vai ter o sensor de altura lá. Olha, o seu salto 15 vai quebrar em 15 minutos. Tá entendendo? Parece coisa de doido assim, mas é isso que está acontecendo, né? Tudo vai estar interligado, tudo vai estar comunicado. Porque desde que se juntou a revolução do IPv6, o sistema de endereçamento, né, de computador, de IPv6, né, com o IoT, com o 5G, esse trem não para mais, gente. Viu? E não fiquem assustados, não, viu? A bioeletrônica embarcada é uma tendência fortíssima. Alguém já leu aquele livro 21 Ideias para o Século XXI? Tá na lista, professor. Tá na lista. O professor Harari, né? Aquele israelense, né? Ele foi autor de Sapiens, né? Pois uma das coisas que ele fala mais aí é sobre a bioeletrônica. Vocês viram que Elon Musk está produzindo chip aí para botar no pessoal? Você vai escutar música, rapaz. Não vai precisar mais do Spotify, não. Entendeu? Então, isso tudo está acontecendo. E outros desafios também, né? O Harari fala isso no livro dele, né? O controle, né? Aí entra a política, o controle, né? Os algoritmos vão saber quem você é. Já estão sabendo, não é verdade? Né? O Google sabe tudo de você. Basta você mover o ponteiro do mouse, tá certo? Basta você mover o ponteiro do mouse, ele vai saber onde esse ponteirinho andou clicando, andou passeando, e vai saber as suas preferências todinhas, né? E pode começar a controlar a sua vida. Entendeu? Eu fui comprar comida para meu gato, meu cachorro, né? Começou a chegar mensagem de veterinária para mim, rapaz. Já pensou? Vai fazer, antes da pandemia, né? Eu fui na cidade e comprei uma bolsa para mim, né? Aí paguei no débito, assim, né? Quando eu paguei no débito, não deu 10 minutos, começou a chegar a mensagem de loja de bolsa, né? Como é que pode um negócio desse, né? Aí vem os desafios, né? Mas tudo isso está interligado, gente. E tudo isso tem microprocessador, tem microcontrolador e tal, né? Então, todo mundo sabe que ciência da computação está sendo um boom muito grande e vai crescer mais ainda, e vai precisar de muita gente boa para programar para esses sistemas aí que interagem o tempo todo na rede com as pessoas, viu, gente? Isso é uma tendência fortíssima. Mas vamos lá. Vai mostrando o sistema embarcados como vem crescendo, né? De 2012 até 2023, ó. E estratificado aqui por aplicações, né? Automotivo, militar, cuidados com a saúde, eletrônica de consumo, né? Eletrônica doméstica, né? Telecomunicações, industrial, automotiva, né? Tudo crescendo, tudo crescendo, tá certo? Ok? Aqui parece que está assim, crescendo menos é industrial, essa roxinha aqui, ó. Mas todas estão crescendo, tá certo? Enfim, isso aí é o que está acontecendo. Aí uma pequena lista de sistemas embarcados, né? Sistema de navegação GPS, forno de micro-ondas, reconhecimento de voz, sistema de som, videogame, impressora, roteador, copiadora, brinquedo, instrumentação eletrônica, controle de fábrica, identificação digital, né? Sistema de segurança, ABS, né? Câmeras alto foco, né? Lavadoras, secadoras, poxa, a lista não para, né? Então tudo isso vai precisar
de chip e de programador, tá certo? Saindo um pouquinho do microprocessador, mas também não saindo tanto, né? Aí você pode perguntar, mas só usa microprocessador e microcontrolador para construir esses sistemas? Não. Se você quiser, pode usar aqui, ó, CIs padrão, né? TTL, CMOS, em inglês são chamados de COTS, né? Company of the Shelf, componente de prateleira, tá certo? Então, se esse chipzinho que você usa aí o seu mapa de Carnot, faz uma máquina de estado, né, eletrônica digital e constrói um controlador, tá? É baixo custo, mas não tem muita eficiência, né? Uma coisa que tem muita eficiência, mas é caríssima, é você projetar seu próprio CI de aplicação específica, são chamados de ASICs, Application Specific Integrated Circuits, né? Então, são os chips assim customizados, totalmente customizados. É caríssimo um negócio desse, tá? Só vale a pena se você for fabricar os milhares para baratear por unidade, né? Alguém talvez já tenha trabalhado com FPGA, né? Field Programmable Gate Array, são circuitos integrados assim fantásticos, onde você tem um mar de blocos lógicos configuráveis e você, através de programação, constrói os seus sistemas digitais totalmente interligados, né? Isso antigamente era caro, mas vem caindo bastante, né? O meu trabalho de doutorado na época foi com FPGAs, né? E isso é muito, muito, muito interessante, uma alternativa interessante. E, por fim, gente, você tem dois tipos de processadores. O de aplicações específicas, que são os microcontroladores e DSPs. DSPs são os processadores de sinal digital, né? E os processadores de propósito geral. Os microcontroladores, esses dois aqui são muito semelhantes. Os microcontroladores é o que a gente desculpa, que a gente vai estudar mais. Os microprocessadores são os Core 7, Core 9, Core 5, Core 3 e outros por aí, né? O Raspberry, por aí vai, né? Então o foco da gente está aqui, ó, nesse quarto ponto aqui. Tá certo? Alguma pergunta, pessoal? Ô, professor, a disciplina da gente é microprocessadores, não é isso? Processadores. Mas o que é que acontece? Microprocessadores e microcontroladores são muito próximos, né? Tem uma figurinha aqui que a gente vai mostrar isso daí, tá certo? O que é que eu faço? Para a gente aumentar o espectro de conhecimento da gente, né? Como na disciplina de microcontroladores, com o professor Euler, antigamente era eu que dava essa disciplina, né? Então, o Euler, ele está vendo mais assim a parte de plataformas embarcadas. Aí ele disse, então deixa que eu vejo microcontroladores e microprocessadores com os alunos. O foco maior da gente é por aí. Entendeu? Entendi, tranquilo? Professor, tranquilo. Beleza? Pronto. Vamos à próxima transparência. Aquilo que eu estava te falando, ó, né? Você tem microcontroladores, e normalmente a gente vai ver agora, microcontroladores têm muito a ver com projetos dedicados a uma única tarefa. E microprocessadores são utilizados para projetos com multitarefa, por várias aplicações. Então, microprocessador você encontra muito nos computadores pessoais. Microcontroladores você encontra muito nos computadores dedicados. É isso? Por exemplo, computador de bordo do carro, né? Mas você está vendo que tem uma faixa de interseção aqui? Ou seja, tem aplicações que é atendida tanto por microcontrolador como por microprocessador. Por exemplo, Raspberry. Raspberry é microprocessador, mas se usa muito para fazer controle e fazer aplicação específica. Está entendendo? Então, ele está nesse campo aqui. Então, por isso que a gente fala tanto de um quanto de outro. O foco da gente mais aqui vai ser em cima de microcontrolador. Tá certo? Mas a gente fala dos dois. E qual é a diferença entre microprocessador e microcontrolador? Bom, pessoal, essencialmente, o microprocessador, né, que é chamado normalmente só de processador, ele vai ser um circuito integrado que realiza todas as funções de processamento, cálculo e controle dentro do computador. Tá certo? Então, tudo no computador está apoiado no microprocessador. Ok? Só que tem um detalhe, o microprocessador ele é otimizado para ter desempenho, né? Velocidade,
execução eficiente de código, tá entendendo? Mas o microprocessador, ele precisa de dispositivos de entrada e saída, os periféricos. E os periféricos não estão dentro dele. Então, o microprocessador, para fazer o computador funcionar, ele precisa de toda uma rede de apoio, né? Precisa de muito apoio. Então, por exemplo, olha essa figura aí. Todo mundo sabe o que é isso, né? O que é isso aí, gente? A placa-mãe. Placa-mãe, o motherboard, né? Aí você vem aqui e bota seu Core i7 aqui, por exemplo, né? Ok? Só que ele precisa, ó, desse outro chipão aqui, tá vendo esse outro chipão? Esse outro chipão aqui vai ser o quê? Toda a parte de configuração de entrada e saída. Tá certo? Toda a parte de configuração de entrada e saída está aqui. Slot de memória, aqui, slot de memória, slot de I/O, né? Controladores de DMA, controladores de comunicação, né? Então, ele não trabalha só, ele tem que ter o apoio de um monte de coisa. Então, se diz sempre que o sistema baseado em microprocessador é muito flexível, né? Ah, eu cansei dessa memória, quero dobrar a memória. É só tirar aqui o pente e botar outro, não é assim? Ah, meu HD está acabando. Então, você pega aquela memória secundária, troca por um HD que tem o triplo, quadruplo de tamanho. Por aí vai. Entenderam? E por aí, então, o sistema baseado no microprocessador ele é bem flexível, né? Já o microcontrolador, ele é menos que o microprocessador. Menos frequentemente, mas nem sempre, viu? Por que isso? Porque o microcontrolador ele vai ser um pequeno computador num único circuito integrado e que ele coloca lá dentro tudo que é necessário para um computador funcionar. Então ele vai ter a CPU, ele vai ter memória, ele vai ter porte de comunicação, porte serial, conversão AD e DA, ele vai ter aí interface Bluetooth, interface internet, tudo chipado, tudo lá dentro do chip. Tá entendendo, gente? Então, os microcontroladores, ele já tem tudo para fazer um sistema completo. Então, ele não pode ser grandão demais, assim, como é um Core i9, por exemplo. Entendeu? Então, os microcontroladores são concebidos para aplicações dedicadas, embarcadas, em contraste com os microprocessadores utilizados em computadores pessoais ou outras aplicações de uso geral. Tá certo, gente? Essa é a maior diferença entre microprocessador e microcontrolador. Mas, via de regra, os dois trabalham lá dentro da barriguinha deles, né? Lá dentro deles, assim, trabalham de maneira muito parecida. Via de regra, muito parecida. Ok? Aqui eu tenho uma figura que mostra a arquitetura do microcontrolador. Então, aquilo que eu estava falando. Ó. A arquitetura do microcontrolador, arquitetura, quando eu falo da arquitetura, quais são os recursos que ele tem? A arquitetura é recursos. Então, eu tenho uma CPU, eu tenho sistemas de interrupção de processamento, eu tenho um temporizador chamado WDT, que é chamado Watchdog Timer, temporizador cão de guarda, né? Eu tenho memória EEPROM, eu tenho memória flash, eu tenho memória RAM, eu tenho registrador de propósito geral, eu tenho temporizadores e contadores, eu tenho comunicação serial, eu tenho conversão AD e DA, eu tenho moduladores, tenho portes paralelos de comunicação, controle de potência, tudo isso dentro de um único chip, tá certo? Então, gente, é como se você pegasse ó, a motherboard, tá vendo a motherboard? Pegasse tudo isso aí, ó, desse um crush nela, desse uma crushada nela, né? Aí você colocava tudo isso dentro de uma única pastilha aqui, tá? Eita, professor, tem um HD aqui dentro? Não, também não chega tanto, tá, gente? Também não é assim, não, né? Mas tem uma baita de uma memória. Você pode ter uma baita de uma memória aqui dentro, certo? As memórias estão ficando muito baratas e fáceis de implementar cada vez mais. Então, esse é um exemplo, mas esse é um exemplo genérico, tá? Esse é um exemplo real. Fabricante microchip, esse aqui é um chip, tá certo?
da série 18. Aí ele tem uma unidade lógica aritmética de 8 bits, registradores, multiplicadores, espaço de memória de 2 megabytes, memória flash, RAM, EEPROM e vários periféricos. Ó. Ethernet, USB, rede CAN, interface LCD, conversão de analógico para digital, né, comparador, temporizador, comunicação SPI, I2C, comunicação paralela, WDT, controle de clock. É uma maravilha. Olha, eu acho tão fascinante como eles conseguem botar tanta coisa num chipzinho tão pequeno, cara. Né? Professor. Oi. Só para ter certeza que eu entendi. Então, é como, assim, bem de grosso modo, é como se um microcontrolador fosse um mini microprocessador. Tipo, porque o microprocessador, é claro que ele depende de periféricos e ele vai ter toda aquela dependência externa. Já o microcontrolador, ele engloba tudo que o microprocessador precisa. Exato. Seria isso, né? Por isso que o microcontrolador ele é chamado, muitas vezes, de computador em um só chip. Entendeu? Se você for pegar a teoria básica né, da arquitetura de computadores, né, aí você tem essencialmente 2 tipos de arquiteturas, Von Neumann e Harvard. Né? Isso a gente vai ver na próxima aula. Né? Von Neumann e Harvard. Todas as duas precisam de CPU, memória, entrada e saída, certo? Ok. No microcontrolador, ele junta tudo isso, CPU, memória, entrada e saída, num único chip. Está tudo aqui dentro. Certo? Então, ele tem um computador no único chip. Já o microprocessador, por ele ser otimizado para desempenho, para velocidade, para eficiência, ele vai perdendo espaço internamente para tanto I/O, para tanta entrada e saída. Então, ele é mais otimizado para eficiência e deixa a parte periférica fora dele. Ok? Essencialmente é isso. Ok, professor. Podemos ir para a próxima, né? Então, essa é a arquitetura. Esse aqui é outro exemplo, ó, PIC32. Aqui é que você vai achar lá, né? Muito mais memória, né? Muito mais timers, né? O exemplo anterior tinha 3 timers, esse aqui tem 9, né? Muito mais linhas de entrada e saída paralela, né? Mais memória, mais velocidade. Isso aqui é um microcontrolador, mas aí a complexidade dele está aumentando muito. É um processador aqui, ó, MIPS 32, 252 MHz, 5 estágios de pipeline, a gente vai ver que é pipeline mais na frente, chip de 32 bits, mais DSP, mais unidade de ponto flutuante. Pô, o negócio está ficando cavernoso aqui, tá certo? Ou seja, ó, Ethernet MAC, né? Então é um chip assim com muito recurso. Ah, mas ainda é um microcontrolador. Tá joia? Muito bem. Isso aí, gente, só para falar desse mercado, então, veja aí quantos fabricantes de microcontroladores existem, né? Tá certo? Tudo isso aí, ó, a AMCC, ARM, Advanced Risk Machine. Essa empresa ARM, ela não fabrica o chip, não. Para ela, não. Sabe o que ela faz? Ela recebe encomenda de empresas e ela faz o chip de acordo com a encomenda. Tudo máquina RISC, tudo processador RISC. Cypress, Dallas, Fujitsu, Holtec. Já ouviram falar dessa empresa chamada Intel? Já ouviram, né? A Intel adquiriu em 2015 a empresa Altera. A Altera é uma fabricante de FPGAs. Então, a Intel ela está se associando para ter também hardware reconfigurável. A Microchip, já falei para vocês, que fabrica o PIC, né? Adquiriu a Atmel, que por sua vez fabricava o chip do Arduino. MIPS Technology, Motorola, né? NXP Semicondutores, comprou a Freescale em 2015, né? Essas compras, viu, gente? É coisa para 4 bilhões de dólares, 20 bilhões de dólares, é uma coisa absurda, né? A NEC é uma empresa japonesa, né? Nippon Electronic Company, né? Eu estudei na NEC um tempo, né? A NEC tem vários assim braços, né? E tem um braço semicondutor dela, né? Parallax, Philips,
né? Philips, firme e forte até hoje, holandesa, está lá em Eindhoven. Né? Renesas adquiriu a Snaptex, né? Siemens, alemã, né? Slingon Laboratório, Texas Instruments, foi a empresa que fez o primeiro circuito integrado, né? Recebeu um prêmio Nobel, a Texas Instruments. Né? Comprou a National Semiconductor em 2011. Impressionante essa aquisição. Né? A Zilog, né? Não tem ninguém assim velhinho aqui, não, mas a Zilog fabricou antigos Z80, dos computadores de 8 bits, os antigões, né? Trabalhava com CPM e tal. Então, gente, é muita empresa. Isso aqui é só uma relação, tá entendendo? Todos esses chips, gente, vão trabalhar com memórias semicondutoras, certo? As memórias semicondutoras, essencialmente, são o quê? Do tipo RAM e ROM, tá certo? Aí tem vários tipos de RAM, tem vários tipos de ROM. Por exemplo, RAM, você tem RAM estática e RAM dinâmica. A RAM dinâmica não se usa praticamente não se usa em sistema embarcado, se usa RAM estática. Já a ROM se usa muito flash, EEPROM. Então, nessa outra transparência, está vendo o esticadozinho daqui, ó? É o que você encontra mais em sistemas embarcados ou em microcontroladores, né? A RAM estática, ela é ótima, ela gasta muita energia, mas é muito veloz, não precisa de refrescamento, né? A DRAM, que precisa de refrescamento, é aquela memória do pente do computador, né? Ainda no sistema embarcado, você encontra memória flash, memória permanente, memória EDOSPROM. Tá? São a memória que você encontra dentro dos dispositivos processadores. E como é que é a operação básica de um microcontrolador ou até de um microprocessador, gente? Aqui é você escrevendo um código. O seu código é um código-fonte. O seu código-fonte está cheio de mensagens do tipo let A igual a 10, ponto e vírgula, né? Ou então go to rotina tal, né? Ou vários comandos aí em C. If, isso, then, else, faça aquilo, né? O microprocessador não entende nada disso. Então, você tem que traduzir o seu código-fonte, para uma linguagem que ele entenda. O cara que faz isso se chama compilador, tá certo? Compilador, se for linguagem C, por exemplo. Se for linguagem assembly, é chamado de montador, tá certo? Depois que você faz essa tradução, um programa carregador lê esses bytes e carrega o código dentro de uma memória ROM que está dentro do microcontrolador. Entendeu, gente? Ou seja, você escreve seu código, traduz ele através do compilador, né? Converte para a linguagem binária, grava isso na memória e isso daí fica gravado dentro do microcontrolador. O microcontrolador tem uma unidade de controle que vai lendo cada palavrinha dessa daqui. E cada palavrinha dessa, na verdade, é uma instrução, um comando. Então já está aparecendo uma coisa nova aí. Todo microprocessador tem o seu conjunto entendível de instruções, ok? Tudo bem, pessoal? Tudo certo, pessoal. Vamos em frente. Né? Aqui eu tenho a arquitetura básica de um processador. O que é que tem dentro de um microprocessador ou de um microcontrolador? Tem algumas coisas que são básicas. Todo processador vai ter que ter isso. Por exemplo, onde é que é feita a computação? A computação, essencialmente, é o quê? Operação aritmética e lógica. Né? É operação AND ou exclusivo ou inversão, é soma, multiplicação, divisão, não é isso? Subtração, tudo isso é feito dentro de uma unidade chamada Unidade Lógica Aritmética, tá? Chamada ULA. A ULA não é aquela dancinha havaiana, não. ULA, não é isso, não. Tá? ULA é Unidade Lógica Aritmética. É aqui que é feita as contas. Tá certo? Mas para fazer as contas eu tenho que ter os dados, não é verdade? Eu vou fazer uma soma. Cadê as parcelas? As parcelas ficam guardadas em registradores. Então, tem aqui registradores. R0, 1, 2, 3, até R7, aqui, nesse exemplo. Dependendo do processador, tem muito mais. Certo? O PIC tem muito mais. Certo? Então, isso aqui são registradores que vão guardar os dados que vão ser processados. Beleza. Tudo isso aqui, gente, eu posso chamar de execução,
né, da instrução. Ah, mas como é que ele pega essa instrução, professor? É porque ele tem uma hierarquia de memória. A instrução vai estar dentro de um código aqui na memória, tá certo? E os dados também podem estar guardados aqui separados. Então, uma unidade que é chamada de controle vai lendo o código e interpretando cada palavrinha binária, né, para executar aquela instrução e vai executando passo a passo, passo a passo. Ok? Então, eu executo na ULA e eu tenho o meu código guardado aqui. Ou, ao contrário, eu tenho o meu programa guardado na hierarquia de memória, o controle lê o programa e diz para a ULA fazer o processamento para cada comando, para cada instrução. É assim, essencialmente, que um computador funciona. É assim, essencialmente, que um microprocessador ou microcontrolador funciona. Claro que tem assim, as variações para melhorar o desempenho, um monte de coisa. Né? Só mais um detalhe. Tem um cara aqui chamado contador de programa. Ele é muito bom. O que é que esse cara faz? Ele vai contando cada linha de código dessa aqui. Ah, eu vou pegar a linha 10 de código. Aí traz. Entende? Executa. Ah, vou pegar a linha 11 agora. Executa. Ah, agora eu vou pegar a linha 12. Pronto. Eita, a linha 12 manda soltar para a linha 25. Ah, então vou pegar a linha 25 agora. Pega a 25, aí pega. Né? Esse controle aqui de qual linha de código vai ser pegado é feito pelo contador de programa. Certo? Então é isso que você tem essencialmente dentro de um processador. Né? Mas, professor, você falou em instruções. O que é exatamente isso? Instruções são as operações que um processador consegue executar, gente. Né? Por exemplo, o chip do Arduino tem um conjunto de instruções. Né? O PIC 16F628A tem um conjunto de instruções. Ah, então é tudo a mesma coisa? Não. O programa que você escreve para o Arduino, para aquele chip do Arduino, ele não roda para o PIC. Tá certo? A não ser que você tenha um código aí de tradução, mas é outra coisa. Mas diretamente, não. Tá certo? Então, o código que você escreve para um chip, vamos dizer bem antigo, o 8051, que é um processador que ainda é muito utilizado, um microcontrolador, ele não roda no Arduino nem roda no PIC. Cada processador tem o seu conjunto de instruções, certo? E essas instruções fazem o quê? Elas fazem operação de aritmética, operação lógica, dá os go-tos, os desvios, movimenta, copia dado de um lado para o outro, tira da memória e copia no registrador, copia do registrador para a memória, né? Vai da memória para a ALU e por aí vai, movimenta os dados, tá certo? Então, todo processador tem que ter essas instruções, tá certo? E um programa, gente, é uma relação de instruções, né? Que quando essas instruções são executadas na ordem certa, vai resultar no quê? Vai resultar num programa executado, né? Então, o programa, que é uma sequência de instruções, ele fica armazenado na memória. Para executar o programa, uma instrução em particular tem que ser lida na memória, na sequência correta e executada. A sequência de execução da instrução seria isso aqui. Ó. Lê a instrução, decodifica aquela palavra binária para entender o que é. Se precisar de operando, ele volta à memória para buscar a memória dos dados. Executa a operação. Se tiver resultado para salvar, salva. E aí acabou aquela instrução, não o programa. Acabou a instrução. O que é que ele faz? Está vendo a setinha aqui? Ó? Volta, busca a próxima instrução. Então, leia a próxima instrução, decodifica ela, aquela palavra binária, o que é fazer. Ah, entendi. Se precisar de operando, pega, executa a operação, salva o resultado. Terminou? Terminou. Próxima instrução. Busca, decodifica. Precisa de operando? Se precisar, executa. Se não, executa. Salva o resultado. Terminou? Terminou. Próxima instrução. Uma atrás da outra. Então, o programa é uma sequência de comandos, uma sequência de instrução. E o microprocessador faz isso. Vai buscando cada uma instrução. Tá? Às vezes, para otimizar, o que é que se faz?
uma coisa chamada de pipeline. Tá? Por exemplo, seria o seguinte: eu vou dividir essa sequência toda aqui, ó, né? Busca, decodifica, operando, execute, salvar resultado. Eu vou dividir isso aqui em 2 blocos. Um busca a instrução e decodifica a instrução. Beleza. Isso é para entender o que a instrução tem que fazer. Chamamos isso de unidade de busca. Certo? Vou chamar isso de instrução N. Tá? Entendeu o que tem que fazer? Entendi. Aí ele passa a instrução N para outra unidade que é chamada de execução. Eu já entendi o que eu tenho que fazer, agora eu vou executar. Vou buscar os operandos, executar e salvar o resultado. Isso naquela instrução N. Enquanto ele está fazendo isso, aquele blocozinho de busca ficou vazio. Aí ele busca a instrução seguinte. Né? Ou seja, num determinado momento, o processador está ao mesmo tempo executando uma instrução anterior e buscando já a seguinte. Isso é interessante porque ele trabalha com 2 instruções ao mesmo tempo. Está percebendo que isso acelera o processamento? Ao invés de ele fazer uma a uma, como ele faz aqui, o que ele faz? Ele busca uma, aí depois bota para executar aquela, e já vai buscando outra ao mesmo tempo. Está entendendo? Então, isso aí faz com que ele tenha 2 instruções sendo computadas, sendo trabalhadas ao mesmo tempo. Isso acelera. Chamamos isso aí de pipeline de 2 estágios. Certo? Adivinha quantos estágios, né? Vou dar um exemplo antigo, viu? Só para não falar de Core. Alguém já vai falar do Pentium 4? Ninguém ouviu falar do Pentium 4, não, né? Não é do tempo de vocês, não, né? É isso? Vocês estão acordados, gente? Nunca ouvi falar, não, professor. Depois bota aí no Google, busca Pentium 4. Quem foi o Pentium 4? O Pentium 4 tinha um pipeline de 20 estágios. Ele podia processar até 20 instruções ao mesmo tempo. É aquilo que eu estou dizendo. O microprocessador ele é otimizado para quê? Para ter desempenho. Né? Certo? Então, ele podia ter várias instruções sendo processadas ao mesmo tempo. Mas para executar essas instruções, a gente tem uma coisa que é importante. Chama-se clock. O que é o clock? O clock é um sinal digital veloz, onde cada pulso de clock faz com que o processador execute uma instrução ou faça uma operação. Está entendendo? Então, aqui, ó, eu tenho um clock. Ó. Pulso alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo. É uma frequência, né? Esse clock, ele influencia na velocidade de operação do microcontrolador. Quanto mais rápido for o clock, mais rápido, melhor é o processador. Mas não pode ser clock infinito, não, porque aí ele não acompanha, entendeu? Há uma limitação. Porque até o clock, gente, influencia na temperatura do processador. Sabia disso? O clock influencia na temperatura do processador. Se ele esquentar muito, ele o quê? Queima, né? Ok? As instruções, gente, elas são executadas no número, um certo número de pulsos de clock. Por exemplo, no PIC, eu tenho 4 pulsos de clock para cada instrução. Então, aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Né? 4 pulsos de clock, eu executo uma instrução. Tum, termino uma instrução. Mais 4 pulsos de clock, termino outra instrução. Mais 4, termino outra instrução. Então, esse número de pulsos de clock necessários para executar uma instrução é o que nós chamamos de ciclo de máquina. Viu, gente? Então, o ciclo de máquina é o tempo necessário para executar uma instrução, no caso desses processadores. Né? Quanto mais curto for o ciclo de máquina, mais eficiente é o processador. Né? Por exemplo, o processador que só gasta 2 pulsos de clock para executar um comando, ele é muito eficiente. O Arduino precisa de 1 pulso de clock para executar uma instrução. Muito bom, né? Enfim, gente, para a gente concluir, o que é que a gente viu aqui? A gente falou sobre os conceitos básicos para microprocessadores e microcontroladores. Falamos de sistema embarcado, ok?
Falamos que sistema embarcado é uma computação dedicada. Falamos em microprocessador. Os microprocessadores são direcionados a propósito geral, aplicações de propósito geral. O microcontrolador é direcionado a computadores mais dedicados. As instruções são os comandos dos processadores. Normalmente são codificados em binário, mas você pode representar também numa linguagem chamada assembly, e a gente vai ver isso. Certo? E que todo processador, gente, precisa ter unidade lógica aritmética, registradores, decodificação de instrução e controle e contador de programa. Todo processador vai ter isso. Tá certo? Então, gente, essa é a conclusão da nossa aula. E o grande objetivo disso daí, tá certo? O grande objetivo é vocês conhecerem os conceitos básicos que vão aparecer em todo microcontrolador, microprocessador, tá certo? Quando a gente estiver estudando o danado de estudar microprocessador e microcontrolador a nível baixo, sabe? É que você tem que entender a arquitetura e como usar essa arquitetura, como programar ela, tá certo? No começo, assim, você fica meio, né, com uma certa dificuldade, mas depois aprende rapidinho, né? E isso a gente vai fazer à medida das aulas. A primeira e segunda aula são muito teóricas, mas a partir da terceira aula a gente já começa a fazer uma prática. Isso vai clareando cada vez mais, certo? Pois não, Débora. Coloca esse slide lá no nosso Classroom, por favor. Vai ficar. Como eu falei para vocês, está lá no nosso Drive, tá certo? É só ir no Drive. Quando você for lá no Classroom, tem lá Drive da turma. Só clicar e você vai para lá e vai estar compartilhada com vocês. Todas as aulas vão estar lá. Todas elas. Professor, eu não sei se o senhor ainda não habilitou, mas eu tentei entrar aqui e está dando como pasta vazia do Drive. É porque você ainda não está habilitado, eu tenho que compartilhar com todo mundo. Ah, tá, tudo bem. Okay. Você vai colocar ainda hoje, professor? Vou colocar. Daqui a pouco. Sim, professor, o senhor pediu para lembrar o senhor de alguma coisa que até eu esqueci agora. Bonito você. Mas eu lembrei. Eu vou salvar a sua pele, eu lembrei. É sobre semana que vem. É sobre semana que vem, boa, Débora. Não, é o seguinte, gente. Semana que vem, a partir de sexta-feira, já é carnaval. Não é isso? O que é que acontece? O feriado do carnaval foi suspenso, ou seja, o ponto facultativo foi suspenso, então é como se tivesse tudo normal. O que é que a gente definiu aí na reunião hoje da congregação, né? Que vai haver aula, mas vai haver aula assíncrona, tá certo? Então, assim, na terça-feira da semana que vem e na quarta, né, vocês vão ter um material para ler e vai ter uma lista de exercícios para responder. Certo? No momento, eu não vou cobrar essa lista, não. Ela não vai valer ponto, não. Então, fica aí na consciência de vocês. Vale a pena ver e responder ela. Ou pelo menos, assim, esboçar isso daí. Porque são conceitos básicos que vão nortear vocês mais na frente. Tá entendendo? Quando eu falar aqui dos registradores, do PIC, você vai que danado é registrador, né? Mas a gente viu hoje o que são registradores. E está naquela lista lá. Então, gente, a partir de terça e quarta... Amanhã é uma aula síncrona. Quarta-feira vai ser uma aula síncrona, tá certo? Enquanto a gente estiver online, tá certo? Quando a gente voltar presencial, não. Tá joia? Mas amanhã é uma aula assíncrona. É pegar esse material, ler, estudar, por isso que eu vou botar lá para vocês fazerem isso. E a aula da terça e quarta da semana que vem vai ser assíncrona, em respeito a que muita gente viaja, tem muita gente que vai para retiro e tal. Então ficou combinado isso com os coordenadores, tá? E vai estar lá a listinha para você se divertir. Era isso. Tá. Professor, já pensando quando voltar no presencial, eu tinha mandado um e-mail para o senhor antes de me matricular para a disciplina.
porque a gente ficou para 3h30 da tarde. Eu não sei se eu vou conseguir a liberação do trabalho para estar lá na Poli 3h30 da tarde. Eu queria saber como é que a gente vai conseguir fazer, etc. Vamos deixar esse barco andando. Eu vou vendo como é que você está estudando, o que você não conseguiu chegar na hora, tal, e a gente vai ajustando. Tá Beleza. certo? Tá bom? Obrigada. Ok? Professor, Diga, amanhã a aula é assíncrona, né? Amanhã é para vocês lerem essas 2 aulas de hoje. Ah, certo. Certo? Beleza? Vai estar lá, liberado o acesso, tá certo? Façam o seguinte, ó, coloquem lá no mural o e-mail institucional de vocês. Pode ser? Ô, professor, eu tenho uma pergunta também. Vendo os projetos antigos que estavam lá no Classroom e tal, eu vi que eram todos entregues em grupos. Aí o senhor vai querer dividir a gente em grupos, né, para o futuro? Ou... Vai ser assim. Vai ser assim, com certeza. Ok. Qual o limite do grupo? Normalmente eu coloco 3. 3? Tá certo? Ok. Porque um trabalha mais, o outro trabalha razoável e o terceiro fica só arregando. Ok. Beleza. Tô brincando. Alguém tá precisando de um terceiro aí? Olha aí, tá vendo? Mas assim, normalmente eu boto 3, mas os projetos, assim, gente, eu acho assim que são muito, como é que eu posso dizer assim, né? Entusiasmam muito, sabe? Aí todo mundo no final quer participar. Uns colaboram mais, outros menos, né? Mas todo mundo colabora. Tá certo? Olha, eu sempre faço chamada, viu, gente? Então eu vou pegar aqui a minha listinha. Hoje é um polídromo, né? Isso, professor. Não é? A data hoje é polímero, né? 22/02/2022. Né? Vamos lá. Hoje é dia 22/02 e a aula foi toda teórica, né? Anderson tá aí? Então, professor, desde o começo ele está trabalhando com o ventilador. Isso. É porque eu não estou olhando a tela, não. Estou olhando para a lista. Anthony, tá aí? Aqui. Constantino. Tô aqui, professor, tô aqui. Débora, tá aí. Eu. Fernando Nascimento. Presente, professor. Hermes. Tô aqui, professor. Ian. Aqui, professor. Lucas Pode Roberto. ser já da sala, professor? Oi? Professor. Pode ser já da sala? Pode sim, viu? Quem Beleza. chamou pode, né? Tudo de bom. Botem lá o e-mail de vocês institucional, gente, tá? Que ajuda a compartilhar, tá joia? No mural. Ok? Ok. Lucas tá aí, não é isso? Marcelino. Tô sim, professor. Raíza não tá, não. Opa, Marcelino aqui, professor. Marcelino tá aí, Raíza não está. Silvio. Presente, professor. Varivelton não. E Vitor Gabriel. Acho que não também, né? Pronto, pessoal, foi isso. Tá certo? Sigamos e ficamos dessa forma. Amanhã vocês leem esse material que vai ficar compartilhado lá em aulas, aula 0 e aula 1, ok? E semana que vem resolvendo a lista. Eu vou dar uma ajustada aqui na lista e amanhã eu posto ela, tá bom? Beleza, professor. Boa noite. Beleza. Ok. Boa noite. Boa noite. Tchau. Fiquem com Deus, qualquer coisa, entre em contato. Até mais. Até mais. Boa noite.